Vamos dar sequência ao nosso curso de especialização do IRPJ com base no novo Regulamento do Imposto de Renda? Nessa oportunidade, qual é o artigo? Olha aí na tela. Artigo 217. O artigo 217 cuida de quê? Ele dá início à parte do Regulamento do Imposto de Renda que diz respeito ao período de apuração. Isso é muito importante. Período de apuração. Ora, nós estamos no lucro real. O lucro real tem o período anual e o período trimestral. E em que momento que você manifesta a opção? Ah, é pelo primeiro recolhimento? Tá, mas se não houver recolhimento porque eu levantei balancete de suspensão? Na ausência de pagamento? Aí pela inadimplência? Isso tem gerado um grande debate. Como se posicionar? Qual é o entendimento da Receita Federal a esse respeito? Chegou a hora de dar um basta nessa questão do período de apuração, a questão da manifestação da opção pela forma de pagamento, ou seja, qual o período que você vai adotar, se é lucro real anual, se é trimestral, e essa questão de REDARF é o tema. Aqui, vamos dar início ao artigo 217, e aí tem os desdobramentos dentro deste campo, ou seja, dentro do capítulo 3 do período de apuração. Olha aí na tela. Da apuração trimestral do imposto sobre a renda. Artigo 217. O imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Primeiro alerta. O raciocínio do Regulamento de Imposto de Renda é que, como regra, você está no lucro real? Regra, a empresa adota trimestral real. É assim que está estruturado o novo RIR. Tanto é que, quando inicia o capítulo do período de apuração, ele fala, olha, o lucro, a tributação do IRPJ, período de apuração, será trimestral real, presumido ou arbitrado. Professor, ora, o que é regra, na prática é exceção. O que é exceção vira regra. Como assim? O que vocês estão querendo me dizer? Eu estou te entendendo. Eu entendo as empresas. Elas não adotam como regra o trimestral real, mas sim o anual com antecipação do IR com base no estimado receita bruta ou estimado balancete mensal acumulado. O balancete de suspensão e redução. A estruturação do RIR, a estruturação legal, não bate com a situação fática, quer dizer, com a realidade. E isso tem o quê? Efeito cadeia. Na hora de a Receita Federal regulamentar, você, tem que ter bem presente que uma coisa é a estrutura legal do imposto de renda, entenda como está estruturado o RIR. Outra coisa é a realidade da tua empresa. Professor, mas para que facilitar se pode complicar? Mas quando você está redigindo uma lei, não se esqueçam, tem todo um sistema a ser observado. Quando você está redigindo aqui o artigo 217 do RIR, ora, o RIR decorre da lei do imposto de renda, olha aí na tela, a cada final de artigo tem a base legal daquele artigo, porque ele consolida leis, como já vimos lá na introdução desse curso, quando eu analiso a questão dos princípios constitucionais que regem o imposto de renda, o que é renda, aí eu analiso Constituição Federal, Código Tributário Nacional, e aí as leis que consolidam, as leis que regem o imposto de renda são o quê? Dezenas, centenas, e que precisam de uma consolidação.
o RIR consolida as leis ordinárias do imposto sobre a renda. Tá, mas onde o professor quer chegar? Eu quero chegar que há uma hierarquia. Uma hierarquia legal. Constituição Federal, Código Tributário Nacional e leis ordinárias do imposto de renda. E agora aqui nós estamos na quarta escala, ou seja, nós estamos aqui no quarto andar. Não é isso? Tá bom. Olhando assim de cima para baixo. Tá bom. Vejam que a cobertura é a Constituição Federal. Vou descendo. É um prédio de 4 andares aqui no nosso raciocínio. Constituição Federal, temos o Código Tributário Nacional, leis ordinárias e aí o Regulamento de Imposto de Renda consolida as centenas e centenas de leis ordinárias do imposto de renda. Ora, antes do regulamento, antes das leis ordinárias, tem a mãe de todas as leis, Código Tributário, melhor dizendo, Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional é que dá o comando para os andares de baixo, dizendo, olha, o imposto sobre a renda será real, presumido, arbitrado. Então, quem fez o regulamento de imposto de renda tem que seguir o andar de cima. Ah, estou entendendo, professor, por que que o RIR coloca como regra que o imposto é trimestral real, presumido e arbitrado. Porque existe presumido mensal? Existe presumido, melhor dizendo, arbitrado mensal? Não. O presumido é trimestral. O arbitrado é trimestral. Então, o Código Tributário Nacional, que dá o comando, fala, olha, o imposto de renda é real, trimestral e arbitrado. 2 são unicamente trimestrais, presumido e arbitrado. Quem vai redigir um texto legal, ora, vai falar assim, de 3, 2 já são trimestral, então eu vou começar a cuidar do trimestral. Então, é bom você saber que é fácil nós, do outro lado do balcão, no mundo empresarial, no mundo privado, poxa vida, mas por que já não começou falando do que ocorre na prática? Não se esqueça que uma coisa é redigir uma lei, outra coisa é a aplicação da lei, é o mundo real. Tá, aí cada um se adeque à lei. Por isso que existem os intérpretes da lei, por isso que não pode simplesmente ler uma lei a todo tempo. Eu alerto aqui, uma coisa é ler uma lei, outra coisa é saber uma lei. Você precisa saber a história da legislação. Constituição Federal, Código Tributário Nacional de 66, que diz que o imposto de renda pode ser real, presumido ou arbitrado. 2 deles só trimestral, presumido e arbitrado. Então, eu já tenho que dizer que, como regra, o imposto de renda será o quê? Real trimestral. Então, será trimestral real, presumido e arbitrado. Ah, agora eu estou entendendo, professor, que a regra legal, nunca se esqueça, na hora de interpretar uma instrução normativa, uma solução de consulta, na hora de interpretar, saibam que a regra, a forma de pagamento do imposto de renda, regra é trimestral. Trimestral real, trimestral presumido, trimestral arbitrado. Por quê? Não por causa do regulamento de imposto de renda, é por causa do andar de cima, lá acima. Código Tributário Nacional, que fala que o imposto sobre a renda será real, presumido e arbitrado. Então, quando você vai redigir as formas de pagamento, tem que seguir, dentro do princípio da hierarquia das leis, o que está disposto acima. Quando você vai redigir, você tem que, estruturar de uma forma harmônica, que não tem nada a ver com o mundo real. Harmônica no sentido de estruturação legal. Pois bem, ótimo. Então, regra, nunca se esqueçam, para o regulamento de imposto de renda, qual é a regra no que diz respeito ao período de apuração. O período de apuração, regra é trimestral real,
trimestral presumido, trimestral arbitrado. Então, focando agora no lucro real. Isso quer dizer então, professor, que a empresa, ao recolher o regime anual, então é uma opção, é uma alternativa à regra. Você vai ver na sequência, estou te preparando. O melhor treinamento é aquele que encadeia o conhecimento. Então, o regime anual é uma alternativa de período de apuração. Não é a regra. Isso facilita muito na hora de interpretar manifestações da Receita Federal que muitas vezes gera confusão. As pessoas têm dificuldade muitas vezes de entender instruções normativas, soluções de consulta da Receita Federal. Por quê? Porque raciocina que o regime anual ele é regra como período de apuração e não exceção. Para o regulamento de imposto de renda, nos termos do Código Tributário Nacional, é o que? Regra. O trimestral real. Exceção à regra, regime anual. Então, o regime anual é uma opção. Nunca se esqueça disso. Ah, isso é importante, professor. Para lá e para cá tem debate. E a gente tem dificuldade de compreensão na hora de interpretar uma instrução normativa, uma solução de... Ah, agora eu estou entendendo, professor. Ah, então eu estou no regime anual. Regime anual é uma opção. A regra é trimestral real. O RIR raciocina que as empresas vão recolher pelo trimestral real. Não raciocina que você vai optar pelo regime anual. Mas, professor, quantos por cento das empresas no Brasil seguem a regra do trimestral real? Bem, aí é uma questão econômica. Não é no sentido de sistematização legal. Num sentido econômico, mais de 90% das empresas no Brasil optam pelo regime anual. Tá. Isso é assunto de direito privado, ou melhor dizendo, o mundo privado, o mundo econômico, o mundo dos negócios. Outra coisa é sistematização legal, que tem que observar uma ordem legal, uma sistematização legal. Então, na ordem aqui, olha aqui, a ordem de raciocínio. Saiba que, então, trimestral real é regra para o regulamento de imposto de renda. Ele raciocina, não é? O regulamentador aqui, que a regra é trimestral real. E que se você vai optar, ou melhor, recolher pelo regime anual, você está optando pelo regime anual. É uma exceção à regra no que diz respeito ao período de apuração. Por isso que o artigo 217, que dá início ao capítulo do período de apuração, fala aí e reforço pela importância do tema. Olha aí na tela. RIR, capítulo 3, do período de apuração. Seção 1, da apuração trimestral do imposto sobre a renda. Olha o artigo 217. O imposto sobre a renda das pessoas jurídicas poderá ser determinado. É isso que está dito aí? Não. Será determinado. Norma impositiva. Regra. Ah, no passo a passo? Entendi, professor. Por que o professor está dizendo que é regra? Porque é uma norma impositiva. Está dito aqui, será determinado. Ele não fala, poderá ser determinado. Ele não está falando de opção. Regra. Período de apuração no lucro real é trimestral real. Artigo 217. O imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Tá, essa é a regra. Depois, na sequência, tem o artigo da opção pelo anual. Vamos na ordem. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto sobre a renda devido será efetuado na data do evento. Como é que é? Ah, então aqui começa a primeira exceção ao período trimestral real. É o caso de reorganizações societárias que se operam
pela fusão, cisão, incorporação. Claro que há outras modalidades de reorganizações societárias, de combinações de negócios. A propósito, na contabilidade societária tem um CPC que cuida só disso. CPC 15, combinação de negócios. Como reconhecer no diário e levantar balanço no que diz respeito a uma reestruturação societária de toda a ordem. Um CPC que cuida de combinação de negócios, não é? Então é o CPC 15.